Quando a gente perde a vontade de tudo, quando nada mais faz sentido, as vitaminas estão todas reguladas, está tudo bem. Os hormônios também estão regulados. Eu quero te dizer que isso não é fraqueza, não. Isso é sinal de que você anda se colocando no final da sua lista. Isso é quando você aparece. Isso não é fraqueza. E nós vamos conversar sobre isso hoje. Nós vamos falar como recuperar esse sentido pela vida, esse tesão, essa alegria de viver. Fica aqui comigo até o final, que nós vamos conversar sobre isso hoje. E se você é mãe, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? Você está cansada de viver no automático e se doa demais e mesmo assim se sente vazia e fica se sentindo que tem uma lacuna em branco na sua vida. Vem para o Serena e Plena, porque hoje o assunto é sobre esse fortalecimento emocional que a gente precisa olhar e ficar atenta com isso. Olá, eu sou Raquel Bauman, sou terapeuta integrativa e mãe. E aqui eu gosto de falar com mães que querem equilibrar carreira, maternidade e autocuidado sem culpa. Aqui é o Serena e Plena, seja muito bem-vinda. Talvez você deve estar aí pensando, mas Raquel, eu não estou triste o tempo todo. Eu estou me sentindo assim cansada, desanimada, vazia, sem expectativa, sem vontade de nada. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, porque perder a vontade de tudo não é preguiça, não é falta de gratidão, não quer dizer assim, você é uma pessoa ingrata, eu sou ingrata. E geralmente é assim que a gente se sente, não é? É mesmo o cansaço, sabe? É aquela fraqueza que a gente não consegue explicar muito bem. Às vezes, nós recebemos alguns sinais inconscientes e não percebemos que essa falta de vontade de viver é, na verdade, vontade de continuar vivendo, mas não desse jeito. Não é do jeito que a gente anda levando a vida da gente, que a gente anda vivendo, que a gente anda aí interpretando os nossos papéis no dia a dia, que a gente tá gostando de viver isso não tá fazendo a gente feliz, não tá dando certo. Por exemplo, coisas que antes davam prazer, hoje já não dão mais. Você faz tudo mas sem presença, você não se sente aqui no momento, você só vai executando uma coisa atrás da outra, uma tarefa atrás da outra, alguém chama, você está ali, mas você nunca está de corpo presente, a sua mente está sempre produzindo alguma coisa, a sua mente está sempre resolvendo algum problema, você nunca está presente no local. Você vive cansada, mesmo que você diga para mim, mas eu durmo a noite inteira. Eu conheço uma mulher que eu até gosto muito dela, e ela é uma querida, e ela fala, olha, se eu deitar 6 horas da noite, eu durmo até o outro dia sem nenhuma preocupação. Mesmo depois que eu tive filho, ela tem 2 filhos, mesmo depois que eu tive filho, isso nunca me abalou, podia chorar, eu durmo mesmo. Eu precisava de me sacudir para eu acordar. Tipo, que bom, né? Parabéns para ela. Mas eu acho que sempre tem alguma coisinha ali que incomoda a gente de uma forma ou de outra. E você pode estar achando, eu durmo a noite inteira. A Raquel tá falando isso, você tá doida? Não. Mas no dia seguinte, como que é? Você dormiu a noite inteira. Mesmo assim, você está produzindo bem? Está tudo fluindo bem na sua vida? Ou a sua mente está sempre divagando? Você está sempre aqui, ali, nas contas para pagar, nas coisas para resolver e para fazer dentro de casa, uma comida para, sei lá, para fazer, um filho para buscar num jogo, num esporte, uma coisa assim. E você, na fila do pão? Aonde que você se encaixa aí nessa sua agenda turbulenta? Será que dormir bem também está tirando esse seu cansaço emocional? E isso tudo sem falar naquele vazio
que você não sabe explicar que sente aquela angústia, às vezes aquela coisa aqui engasgada, né? Quem já sentiu? Você já sentiu aquela angústia, aquela coisa parece que tá entalada? E quando a alma cansa, o corpo continua executando tarefas, só que vai no modo automático. E você nem se dá conta disso. Você conseguiu se reconhecer em algum desses exemplos que eu te dei? Observa, para um pouquinho, respire e observa, porque na maioria das vezes isso acontece porque você passou tempo demais vivendo assim no modo sobrevivência. Você sabe o que é o modo sobrevivência? É vivendo para dar conta de tudo, apagando incêndio, resolvendo tudo para todo mundo, se adaptando ao modus operandi do outro, se encaixando, se enquadrando em qualquer espaço. E quando a gente só vive reagindo ao ambiente, a vida realmente perde o sentido para nós. Ser mãe traz uma força inexplicável para nós e muita gente diz que é uma fonte inesgotável de força. Mas quando a gente só se doa e não reabastece o nosso tanque de amor, como é que essa matemática vai fechar? Se você não está abastecendo o seu potezinho de amor, vai chegar uma hora que você realmente vai pifar. E essa fraqueza, tudo isso que você está sentindo, isso é exaustão. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais se doar tanto quanto você gostaria. Então, não é que você perdeu a vontade de viver, você perdeu o contato consigo mesma. Se desconectou, o fio se rompeu. E nessa brincadeira toda, muita gente vai chamar isso de crise existencial. Simples, né? Só que não. Eu particularmente prefiro chamar isso de um pedido da alma por sentido. Não sei se você já leu o livro do Viktor Frankl. É um autor que ele é um jornalista. Ele viveu no campo de concentração na época lá do nazismo, essa fase sombra da nossa história da humanidade. Então, no livro dele, o livro dele é fantástico, eu recomendo, Em Busca do Sentido. Viktor Frankl dizia algo como: o ser humano adoece quando vive sem sentido. Sentido não é fazer algo grandioso, algo extraordinário. É simplesmente sentir que a sua vida tem um pra quê. Pra que você está vivendo? Por exemplo, cuidar, estar atenta a cuidar, mas também existir. Amar, mas não se anular, se amar também. Trabalhar, mas não perder a sua dignidade emocional. Ficar atenta, cuidar da sua dignidade emocional é muito importante. E hoje eu quero trazer para você pequenas soluções que você pode começar a praticar ainda hoje. Você não precisa mudar tudo agora na sua vida. Precisa começar a se escutar, fazer uns movimentos pequenos no seu dia a dia, como, por exemplo, parar para se escutar, parar de se invalidar. Você não está exagerando porque está se sentindo um pouco mais cansada, um pouco mais fragilizada. Tirar 10 minutos nas pequenas pausas no meio do seu dia para você ler
um livro que você gosta, uma revista, para tomar um chá gostoso na sua presença, para fazer respiração consciente, apenas parar e respirar tranquilamente. Se quiser fechar os olhos e se puder, é bom, mas se não puder também, só fica lá tranquila, paradinha, presa no seu nada. Isso é muito bom, é super relaxante e é saudável também. Não fazer nada, só relaxar, baixar os ombros, ficar tranquila e só respirar, prestar atenção na sua respiração. Olha que coisa simples que todo mundo, qualquer pessoa pode aplicar. Você pode começar isso agora mesmo. Mude a sua postura interna. Você precisa entender que, ok, eu posso cuidar, mas eu também preciso existir. Eu escolho existir. É nem uma questão de precisar, é uma questão de escolher. Se escolha todos os dias, eu posso cuidar, eu posso fazer isso, sim, eu posso, mas eu também escolho dizer sim para mim. Escolho dizer alguns não, às vezes faz parte também de se escolher. Isso é muito importante, são pequenos hábitos assim, pequenos micro hábitos que a gente pode começar a trocar na rotina da gente para a gente sentir essa plenitude outra vez, se reencontrar consigo mesma. Afinal, uma mulher que se escuta, ela se fortalece. Pode acreditar. E eu nunca vou me cansar de dizer que autocuidado não é luxo. Autocuidado é autorresponsabilidade, é sobrevivência emocional. A gente não consegue se doar o tempo todo, principalmente se a gente não tem pra gente. Se a gente não tem pra gente, a gente não tem como. Ui, não sei se apitou aí que eu botei a mão no microfone. A gente não consegue dar o que não tem. Se você não se olhar, não parar, não respirar e se cuidar, sem se sentir culpada por isso, você não vai fazer isso naturalmente para o outro. Tudo começa e termina em nós. Primeiro temos que estar bem, saudáveis, descansadas, felizes, plenas da nossa do amor que temos por nós, para a gente poder oferecer isso com grandiosidade para o outro, de forma genuína. E você gostou desse nosso bate-papo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Vamos fazer nesse nosso espaço de você serena e plena crescer. Divulga esse vídeo, compartilha, nem é divulgar, né? Eu falando divulgar, compartilha esse vídeo. Eu tô chegando agora no YouTube, gente, vamos dar um desconto aí para mim. Compartilha com essa sua amiga que precisa de ouvir isso, que precisa de ter esse estalo aí para se cuidar, para olhar para si mesma com amor. E afinal, cuidar de si é o primeiro passo para uma vida serena e plena. Viva com leveza e ame com consciência sempre. E não se esqueça de clicar aqui, ó, nos outros vídeos que estão aparecendo para você continuar maratonando o canal. Muito obrigada por ter chegado até aqui.